Dá para acreditar que um aplicativo de relacionamento pudesse quase acabar com a minha vida. Parece exagero, mas se você ouvir até o fim, vai entender o que eu passei. Depois de um namoro conturbado com a Juliana, uma mulher controladora e obsessiva, eu precisava respirar. Terminamos de vez depois de várias brigas e jurei que nunca mais ia me envolver em algo tão sufocante. Mas a solidão bateu forte. Meus amigos estavam ocupados. Minha rotina era sempre a mesma e, sem perceber, comecei a sentir falta de ter alguém para conversar. Foi aí que tomei uma decisão estúpida: criar um perfil num app de relacionamento. No começo, nada de especial. Algumas conversas sem graça, gente que sumia do nada, mas aí apareceu a Clara. Diferente das outras, ela parecia realmente interessada em mim. Perguntava sobre meu dia, ria das minhas piadas e principalmente me ouvia. Eu sentia que pela primeira vez em muito tempo alguém me entendia. Ela não tinha muitas fotos, apenas 3, mas era linda. Cabelos longos, olhos escuros e um sorriso discreto. Mas o que mais me pegou foi o jeito como ela falava comigo. Era diferente, intensa, como se já me conhecesse há anos. Em pouco tempo, já estávamos conversando todos os dias. Ela dizia que também tinha saído de um relacionamento difícil e que entendia minhas inseguranças. Isso criou um laço entre nós. Comecei a sentir que aquilo era especial, mas o que eu não sabia era que ao abrir espaço para Clara entrar na minha vida, eu estava deixando algo muito pior se infiltrar. As conversas com a Clara começaram a virar minha rotina. No trabalho, no ônibus, antes de dormir, ela parecia sempre disponível. Se eu demorava a responder, vinha uma mensagem fofa, tipo, saudades de você, ou o que você está fazendo agora? Isso me fazia sentir importante, mas aos poucos, algo foi mudando. Ela começou a fazer perguntas que pareciam normais, mas que agora, olhando para trás, vejo que eram sinais de alerta. Com quem você estava ontem à noite? Por que demorou tanto para me responder? Seus amigos sabem que está falando comigo? Eles não gostam de mim, né? A princípio, eu achava bonitinho. Pensava que era só insegurança dela. E, na real, eu também não queria estragar o que tínhamos. Então, comecei a me afastar um pouco dos meus amigos. Nada demais, só evitando sair tanto e respondendo menos. Só que quando percebi, já estava preso num ciclo. Clara não gostava quando eu dizia que ia sair. Sempre tinha um motivo para me fazer desistir. Não queria ficar sozinha hoje. Ou, tem tanta gente falsa por aí, cuidado. Essas pequenas frases foram entrando na minha cabeça. Quando vi, eu já não estava mais vendo quase ninguém. Minha vida girava em torno de mensagens e áudios. E pior, comecei a sentir medo de irritá-la. Sempre que tentava falar sobre isso, ela chorava. Dizia que tinha medo de me perder. Eu odiava vê-la triste, então me calava. E foi assim que, sem perceber, me deixei ser controlado. Foi aí que as coisas começaram a ficar pesadas. O jeito que a Clara me prendia foi mudando. Antes era só carinho exagerado, preocupação demais. Mas depois virou uma obsessão. Ela queria provas de tudo. Se eu dizia que estava em casa, ela pedia para mandar uma foto. Se eu comentava que ia sair, vinha um "me manda a localização em tempo real", só para eu ficar tranquila. Como eu já estava emocionalmente envolvido, eu fazia. No começo, não parecia nada demais. Mas depois, vieram os testes. Ela começava a soltar coisas do tipo: se você realmente gosta de mim, não tem motivo para esconder nada. Ou, quem não deve não teme, né? Se eu demorava a responder, ela surtava. Mandava áudios longos, dizendo que eu estava escondendo algo, que se importava comigo e que só queria se sentir segura. E quando eu tentava argumentar, ela virava o jogo. Começava a chorar, a dizer que estava sendo idiota por amar alguém que não ligava para ela. Aquilo mexia comigo. Eu me sentia culpado, mesmo sem ter feito nada errado.
E aí veio o pior. Ela começou a questionar meu passado. Seu relacionamento com sua ex foi tão ruim assim? Você já traiu alguém? O que te fez terminar? Ela queria saber cada detalhe do que vivi com Juliana. E eu, burro, contei tudo. Falei do jeito obsessivo dela, do ciúme doentio, das brigas. Clara me ouvia como se estivesse absorvendo cada palavra. Mal sabia eu o motivo real por trás disso. As coisas chegaram num nível que eu não podia mais ignorar. Eu já não via mais meus amigos, evitava falar com minha família, passava o dia inteiro tentando não irritar Clara. Me sentia sufocado, mas ao mesmo tempo preso. Era como se eu não tivesse escolha. Até que um dia, um amigo meu, o Felipe, me chamou para sair. Recusei, como sempre, mas ele insistiu. Disse que fazia meses que eu estava estranho, afastado e que precisava conversar comigo. Nos encontramos num bar perto de casa e bastou ele me olhar para perceber que algo estava errado. Você está diferente, cara. Parece cansado. Tentei rir, dizer que estava tudo bem, mas ele insistiu. Disse que meu sumiço não era normal, que aquela menina que eu estava conhecendo parecia estar me controlando. Quantas vezes você já encontrou com ela pessoalmente? Eu travei. Eu nunca tinha encontrado a Clara. Ele ficou me encarando. Meu silêncio dizia tudo. Você não acha isso estranho? Naquela noite, depois que cheguei em casa, decidi investigar. Peguei uma das fotos da Clara e fiz uma busca reversa no Google. O resultado me fez gelar. As fotos eram falsas. Uma mulher estrangeira, totalmente alheia àquilo. Meu coração disparou. Se Clara não era quem dizia ser, quem estava do outro lado da tela esse tempo todo? Meu coração disparava. Eu li e reli a página várias vezes, como se minha mente se recusasse a aceitar o que estava bem na minha frente. Clara não existia. Cada pedaço do nosso relacionamento era uma farsa. Mas a pergunta que martelava na minha cabeça era: quem estava por trás disso? Decidi agir. Criei um perfil falso em outro aplicativo, usando fotos aleatórias, e comecei a interagir com Clara. Fiz o mesmo jogo que ela fez comigo. Fui atencioso, envolvente, perguntando sobre sua vida, testando suas reações. E ela mordeu a isca. No meio da conversa, ela soltou informações que só alguém muito próximo de mim saberia. Pequenos detalhes, coisas que eu contei só para uma pessoa: Juliana. Me arrepiei dos pés à cabeça. Minha ex-namorada, a mulher que me controlou e me manipulou por tanto tempo, nunca tinha me deixado em paz. Durante todo esse tempo, era ela se passando por outra pessoa para me prender de novo. Eu me senti um idiota. Como não percebi? Como deixei ela se infiltrar na minha vida dessa maneira? Com ódio, mandei uma mensagem direta para Clara. Para de fingir, eu já sei que é você, Juliana. Ela visualizou. Não respondeu. Mas minutos depois, o telefone tocou. Era um número desconhecido. O medo percorreu minha espinha. Atendi. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos antes de uma voz familiar murmurar num tom frio e ameaçador: eu sempre soube que você ainda era meu. Meu estômago revirou. Ela não estava brincando. A partir desse momento, minha vida virou um pesadelo. Juliana começou a me perseguir. No início, eram apenas mensagens insistentes no celular, vozes desesperadas em áudios pedindo para conversarmos pessoalmente. Depois vieram as ameaças. Ela dizia coisas assustadoras: se eu não posso te ter, ninguém mais vai. Acha que pode me descartar assim? Eu sei onde você mora. As fotos foram o pior. Um dia, enquanto mexia no celular no trabalho, recebi uma imagem no WhatsApp. Era uma foto minha, tirada de longe, na saída do meu prédio. Meu sangue gelou. Ela estava perto, me vigiando. Foi quando comecei a perceber que estava sendo seguido. Sempre que saía de casa, sentia que havia alguém por perto. Às vezes, era apenas uma sombra no reflexo de uma vitrine. Outras, a sensação de que um carro estava me acompanhando. O medo se tornou paralisante. Decidi agir. Reuni todas as mensagens, áudios e prints das ameaças
e fui à polícia. Expliquei toda a situação. Os policiais levaram o caso a sério, mas me deram uma resposta que me frustrou. E, infelizmente, sem uma agressão física ou algo mais concreto, não podemos prendê-la. Podemos apenas emitir uma medida protetiva. Eu queria gritar. Só iam fazer algo quando fosse tarde demais? Naquela noite, travei a porta do apartamento, fechei todas as janelas e tentei dormir. Mas por volta das 3 da manhã, um barulho me acordou. Alguém estava tentando abrir a fechadura. Meus músculos travaram. Peguei o celular com a mão trêmula e corri para o banheiro trancando a porta. Ouvi mais barulhos. O som de algo raspando contra a madeira. Depois, silêncio. Fiquei ali, suando frio, esperando o pior. Foi só quando ouvi sirenes ao longe que percebi que tinha chamado a polícia no automático. Quando os agentes chegaram, encontraram marcas de arranhões na maçaneta da minha porta. E no chão, bem na entrada do prédio, havia um colar. Um colar que eu conhecia bem. Era o colar de Juliana. Eu queria acreditar que aquilo era o fim. Que depois daquela noite, Juliana finalmente me deixaria em paz. Mas eu sabia que não ia ser tão fácil assim. Os policiais perguntaram se eu queria prestar queixa formalmente, e eu aceitei sem hesitar. Contei tudo: as mensagens, as fotos, a perseguição. Eles registraram o boletim, emitiram uma medida protetiva e prometeram monitorar a situação. Mas a verdade é que isso não me fazia sentir seguro. Naquela noite, eu não dormi. O medo de que ela ainda estivesse por perto me mantinha alerta. Toda vez que ouvia um barulho no corredor do prédio, meu coração disparava. Eu sabia do que Juliana era capaz. Nos dias seguintes, as mensagens cessaram. Nenhuma nova foto, nenhuma ligação desconhecida. Mas eu sentia que aquilo não era o fim. Eu vivia olhando por cima do ombro, analisando rostos na rua, desconfiando de qualquer movimentação estranha. Foi então que tomei minha decisão. Eu precisava sair dali. Conversei com meu chefe e pedi transferência para outra cidade. Passei semanas organizando tudo em silêncio, sem postar nada em redes sociais. Apenas meu círculo mais próximo sabia. No dia da mudança, saí de casa cedo, carregando apenas uma mala e um objetivo claro: desaparecer. Mas antes de ir, algo me fez olhar para trás. Parado do outro lado da rua, havia alguém de capuz, imóvel, me observando. Eu não conseguia ver o rosto, mas sabia que era ela. Meu sangue gelou. Entrei no carro e parti sem olhar para trás. Hoje, já faz mais de 1 ano desde que tudo aconteceu. Eu recomecei minha vida com outras pessoas e tentei apagar tudo o que passei. Mas o medo nunca desaparece por completo. Eu ainda olho para trás quando ando na rua. Ainda evito postar onde estou. Ainda me pergunto se algum dia ela vai tentar me encontrar de novo. Porque o pior do terror real não são os fantasmas ou as assombrações. O pior é saber que em algum lugar existe alguém obcecado por você e que essa pessoa ainda pode estar te observando. Eu tinha acabado de sair do ensino médio e estava naquele limbo estranho entre ser adulta e ainda depender dos meus pais. Meus amigos estavam entrando na faculdade, arrumando empregos, seguindo a vida. E eu me sentia estagnada. Foi por isso que baixei aquele aplicativo de relacionamento. Não era nada demais, só uma distração. Eu queria conversar com alguém diferente, me sentir especial. E foi aí que ele apareceu. Fabrício. Ele tinha 33 anos, trabalhava como programador e morava em outra cidade. Diferente dos garotos da minha idade, que pareciam sempre tão imaturos, Fabrício era maduro, atencioso e dizia tudo o que eu queria ouvir. Ele sempre elogiava meu jeito de pensar, dizia que eu era mais inteligente do que as garotas da minha idade, que ele adorava conversar comigo. Em poucos dias, já estávamos conversando o dia inteiro. Ele queria saber tudo sobre mim.
minha rotina, minhas inseguranças, meus sonhos. Ele dizia que me entendia como ninguém. E eu acreditei. Nosso relacionamento parecia perfeito. Eu nunca tinha sentido algo assim. Ele falava em voz baixa. Tinha um jeito de me fazer sentir segura, especial. Eu confiava nele completamente. A confiança cresceu rápido. Em algumas semanas a conversa já tinha ficado mais íntima. A princípio eram só elogios sobre minha aparência. Depois, Fabrício começou a sugerir fotos. Primeiro inocentes, depois mais ousadas. Eu hesitei no começo, mas ele insistia que era só entre a gente. Ele dizia que me amava, e eu queria acreditar. Até que, sem perceber, cruzei uma linha da qual não dava mais para voltar. As coisas começaram a mudar quando Fabrício ficou mais possessivo. Se antes ele dizia que gostava de ouvir sobre meu dia, agora queria saber de tudo. Com quem eu falava, onde eu estava, por que não respondi na hora. Se eu demorava, ele mandava mensagens seguidas. Você está ignorando a pessoa que mais te ama no mundo? Está falando com outro cara. No começo eu achava que era só preocupação, mas tinha algo estranho. Uma noite, ele insistiu para fazermos uma chamada de vídeo. Eu aceitei, mas assim que atendi, percebi que ele não queria só conversar. Ele queria que eu mostrasse mais do meu corpo. Eu fiquei desconfortável. Disse que não estava à vontade, mas ele começou a me convencer. Você confia em mim, né? Eu já vi você antes, qual o problema? É só um pouquinho, vai. Eu te amo. Eu cedi. Foi rápido, coisa de segundos. Mas a reação dele me incomodou. Ele ficou sério, me observando em silêncio. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem que me fez gelar. Eu salvei nossa conversa. Você é perfeita. Meu coração disparou. Eu nem sabia que dava para gravar chamadas assim. Mas eu quis acreditar que ele só queria guardar como lembrança. Tentei esquecer isso, seguir em frente. Mas eu não sabia que tinha acabado de dar a ele o poder de destruir minha vida. A mensagem chegou numa tarde qualquer. Eu estava mexendo no celular quando a notificação apareceu. Ou você me paga R$ 5.000, ou todo mundo vai saber quem você realmente é. O mundo girou. Minhas mãos ficaram suadas, meu peito apertado. Eu pisquei várias vezes, tentando entender se aquilo era uma piada. Abri a conversa. Era Fabrício. Pensei que ele estivesse brincando, mas então ele me mandou um vídeo. Meu coração quase parou. Era eu. Eu, naquela chamada de vídeo. Ele tinha gravado tudo. Senti meu corpo inteiro congelar. Se você não me pagar, mando isso para sua família, para seus amigos. Vou postar em grupos da sua cidade. Todo mundo vai ver. Tentei responder, dizer que não tinha dinheiro, mas ele só riu e mandou um novo áudio. Então dá um jeito. Vende algo, pede emprestado. Você tem uma semana. Meu estômago embrulhou. Eu queria vomitar, desaparecer. Corri para o banheiro trancando a porta. Minhas pernas tremiam tanto que quase caí no chão. Se aquilo vazasse, minha vida estaria acabada. Os dias seguintes foram um inferno. Eu não dormia, não comia, mal conseguia respirar. Fabrício não parava. Ele mandava mensagens todos os dias, aumentando a pressão. 4 dias, 3 dias. Se não pagar, vou fazer você se arrepender de ter nascido. Comecei a notar coisas estranhas. Um carro preto apareceu na rua da minha casa, sempre parado na mesma esquina. Quando eu saía do trabalho, tinha a sensação de que alguém me observava. Uma vez, fui ao mercado e senti que alguém estava atrás de mim. Quando olhei pelo reflexo da porta de vidro, vi um homem alto, parado, me encarando. Meu coração quase parou. Eu corri, saí do mercado sem nem pagar as compras. A cada dia, a sensação de perigo ficava maior. Eu sabia que Fabrício morava em outra cidade, mas e se ele tivesse vindo até aqui? E se ele estivesse me vigiando? Eu não podia mais ignorar. Ou eu fazia algo, ou acabaria desaparecendo. Eu não podia mais fingir que aquilo ia desaparecer. Eu estava encurralada.
Passei 3 noites sem dormir, com medo de que ele cumprisse a ameaça. Eu não podia contar para os meus pais. O que eles iam pensar de mim? Como eu ia encarar minha mãe sabendo que a qualquer momento ela poderia ver aquele vídeo? Pensei em pagar. Juro que pensei. Mas eu sabia que se desse dinheiro para Fabrício uma vez, ele nunca ia parar. Ele ia pedir mais e mais, e eu nunca ia conseguir sair dessa. Então, fiz a única coisa que me restava. Liguei para minha melhor amiga, Bruna. Na hora que ouvi a voz dela, comecei a chorar. Eu queria dizer tudo, mas só conseguia repetir: ferrei minha vida, ferrei minha vida. Ela ficou assustada, tentou me acalmar. Quando consegui contar, já era tarde da noite. Bruna ficou furiosa. Você não vai dar 1 centavo para esse desgraçado. Ela insistiu que eu precisava contar para meus pais. Eu resisti, mas sabia que não tinha outra saída. Na manhã seguinte, sentei na sala e contei tudo. Minha mãe chorou. Meu pai ficou branco. Mas, para minha surpresa, eles não me julgaram. Meu pai pegou o celular e disse: isso é crime, a gente vai à polícia. Fomos à delegacia no mesmo dia. O policial que nos atendeu já conhecia esse tipo de golpe. Ele deve estar fazendo isso com várias garotas ao mesmo tempo. Eles analisaram as mensagens e pediram para eu continuar fingindo que ia pagar, só para manter Fabrício falando. Enquanto isso, a polícia tentava rastrear ele. E foi aí que descobrimos quem ele realmente era. Fabrício não era programador, não trabalhava em empresa nenhuma, era um golpista, já tinha enganado várias meninas. Ele usava nomes falsos, fotos roubadas de perfis de outras pessoas e criava identidades novas a cada golpe. Ele já tinha extorquido outras garotas antes. Algumas pagaram e nunca mais ouviram falar dele. Outras nunca denunciaram e sumiram das redes sociais. Mas dessa vez, ele tinha cometido um erro. A polícia conseguiu rastrear um pagamento de outra vítima para a conta dele. Conseguiram descobrir a cidade onde ele estava. Na mesma semana, ele foi preso. E eu ainda não conseguia dormir direito. Mesmo com ele na cadeia, me sentia vigiada o tempo todo. Mas, pelo menos, agora, ele não podia mais machucar ninguém. Mesmo depois que Fabrício foi preso, o medo não desapareceu de uma hora para outra. Eu ainda acordava no meio da noite, sentindo que alguém estava me observando. Demorou semanas até eu conseguir andar na rua sem olhar para trás a cada minuto. O pior de tudo era a vergonha. Mesmo sabendo que eu fui a vítima, eu me sentia culpada. Me perguntava como pude ser tão burra, como caí naquele jogo sujo. Mas com o tempo entendi a verdade. A culpa nunca foi minha. Fabrício não era um namorado. Ele era um predador. Ele manipulava, estudava cada passo, esperava o momento certo para atacar. E eu não fui a única. Depois que minha história se espalhou, outras garotas apareceram. Algumas nunca denunciaram porque tinham medo, vergonha. Outras ainda estavam sendo ameaçadas quando descobriram que ele tinha sido preso. A verdade é que hoje em dia, o perigo não está só em becos escuros ou ruas desertas. Ele pode estar do outro lado da tela, se fazendo passar por alguém que parece confiável. Se tem algo que aprendi com tudo isso, é que ninguém tem o direito de te ameaçar ou te fazer sentir medo. Se alguém tentar te controlar, cortar sua liberdade, te obrigar a fazer algo que você não quer, corre e, acima de tudo, fala. Eu tive sorte. Eu contei para minha amiga, meus pais, a polícia. Eu tive apoio. Mas nem todo mundo tem. Então, se você conhece alguém que pode estar passando por isso, não julgue, ajude, porque o medo pode ser um monstro silencioso. E a única coisa que faz ele desaparecer é a coragem de dizer chega. Eu tinha 16 anos e, como qualquer adolescente, passava horas no celular. Meu mundo era dividido entre a escola e as redes sociais. Foi assim que conheci Marcos. Ele apareceu do nada, comentando numa publicação minha. O perfil era discreto, sem muitas fotos,
mas as mensagens eram diferentes de qualquer outra que eu já tinha recebido. Ele parecia saber exatamente o que dizer. A gente conversava sobre tudo, sobre escola, sobre família, sobre sonhos. Diferente dos caras da minha idade, ele me tratava com uma maturidade que me fazia sentir especial. Aos poucos, fui me abrindo. Contava coisas que nunca tinha falado para ninguém. Ele escutava, aconselhava, e quando elogiava meu jeito, minha voz, minhas ideias, eu me sentia única. Meses passaram e nossa conexão só crescia, até que um dia ele sugeriu que a gente se encontrasse. Disse que queria me ver de verdade, olhar nos meus olhos, sentir minha presença, mas não queria que fosse um encontro qualquer. Ele queria privacidade, longe de olhares curiosos. Vamos nos ver num hotel, só eu e você. Vai ser especial. A proposta me pegou de surpresa. Fiquei nervosa. Era minha primeira vez marcando um encontro assim. Mas ele foi tão convincente. Disse que só queria que a gente conversasse sem interrupções, que seria algo nosso. Eu hesitei, mas a vontade de vê-lo venceu o medo. Menti para os meus pais. Disse que ia dormir na casa de uma amiga. Peguei uma mochila, pedi um táxi e segui para a cidade vizinha. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair do peito. Eu não fazia ideia do perigo que estava correndo. O carro seguia pela estrada e, para tentar me distrair, fiquei mexendo no celular. Olhava nossas mensagens, relembrando tudo que tínhamos conversado nos últimos meses. Ele realmente parecia perfeito. O taxista olhava pelo retrovisor de vez em quando. Devia estar achando estranho eu estar indo sozinha para um hotel. Vai encontrar alguém? Ele perguntou do nada. A pergunta me pegou de surpresa. Eu ri, tentando parecer despreocupada. Um amigo. O homem franziu a testa e balançou a cabeça. Você é muito nova para estar indo para um lugar desse sozinha. Cuidado com quem conhece na internet. Minha risada morreu na hora. Meu estômago revirou. A conversa acabou ali, mas um incômodo ficou dentro de mim. Será que ele estava certo? Será que eu estava fazendo uma besteira? Sacudi a cabeça e tentei me convencer de que era paranoia. Eu conhecia Marcos. Ele nunca me deu motivo para duvidar dele. Então, enquanto o táxi avançava pela estrada escura, resolvi abrir o Instagram. E foi aí que tudo desabou. Uma notícia apareceu na minha tela. Alerta: serial killer conhecido como o Predador Virtual, preso em hotel após falha na identificação. Meu coração parou. Meu dedo tremeu ao clicar na matéria. E quando a foto do criminoso apareceu, o mundo ao meu redor desapareceu. Era Marcos. Meu sangue gelou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Minha respiração ficou presa. Eu ia ser a próxima. Minha mente entrou em curto. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui segurar o celular. Olhei de novo, torcendo para estar errada, para ser um engano. Mas não era. Aquele rosto, aqueles olhos, era ele. A matéria dizia que Marcos, ou seja lá qual era o nome real dele, já tinha feito isso antes. Criava perfis falsos, conquistava meninas como eu e depois elas sumiam. Nenhuma delas foi vista de novo, mas o que fez ele cair dessa vez foi um detalhe. Ele usou o nome verdadeiro para se hospedar no hotel. A recepcionista reconheceu, chamou a polícia e ele foi preso antes que fizesse mais uma vítima. Se eu tivesse chegado antes... Meus olhos marejaram. Me deu uma ânsia, um nó na garganta. O carro ainda estava em movimento e tudo dentro de mim gritava que eu precisava sair dali. Moço! Minha voz saiu fraca. Respirei fundo e tentei de novo. Moço, por favor, faz meia volta. Agora! O taxista me olhou pelo retrovisor. Ele viu o desespero no meu rosto e, sem perguntar nada, virou o carro de uma vez, cantando pneu na pista. Me segurei no banco, sentindo meu coração martelando no peito. Se eu tivesse ignorado a notícia, se eu tivesse chegado antes da polícia, eu não estaria aqui agora.
O caminho de volta parecia interminável. Cada minuto dentro daquele carro era uma tortura. Minha mente rodava em 1000 pensamentos. E se ele não estivesse sozinho? E se tivesse alguém me esperando no hotel? Olhei para o celular, ainda trêmula. Meu dedo foi direto no WhatsApp. Abri a conversa com Marcos e a única coisa que consegui fazer foi bloquear. Depois, apaguei tudo. O chat, as fotos, qualquer coisa que me ligasse a ele. Mas não era suficiente. Fui até minhas redes sociais e comecei a deletar contas. Instagram, Facebook, até o número de telefone. Eu queria sumir, como se isso fosse me apagar da memória dele. O taxista dirigia sem dizer nada. Ele sabia que algo estava errado, mas não perguntou, só dirigiu rápido. Quando cheguei em casa, desci do carro correndo. Entrei e bati a porta atrás de mim. Meu corpo desabou no chão do quarto. Me encolhi, abraçando as pernas, e chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Eu quase morri. E ninguém sabia disso. Eu não consegui dormir naquela noite. Mesmo trancada no meu quarto, debaixo das cobertas, sentia que a qualquer momento algo poderia acontecer. Cada som da casa me fazia prender a respiração. O vento batendo na janela, o barulho do portão lá fora, o rangido do piso quando meus pais se moviam pelos corredores. E se ele tivesse cúmplices? E se alguém soubesse onde eu morava? Meu celular vibrava sem parar com notificações de grupos de amigos e notícias compartilhadas. Todo mundo falava da prisão do predador virtual. Era como se o Brasil inteiro estivesse em choque. Mas ninguém sabia que eu quase fui a próxima. Quando o sol nasceu, eu ainda estava acordada. Minhas mãos doíam de tanto apertar os punhos. Meu corpo parecia pesado, como se estivesse anestesiado pelo medo. Levantei devagar, me arrastando até o banheiro. Quando olhei no espelho, nem me reconheci. Meus olhos estavam vermelhos, inchados. Meu rosto pálido, o cabelo desgrenhado. Eu parecia uma versão fantasma de mim mesma. Respirei fundo. Peguei o celular e, com dedos trêmulos, abri as notícias. O caso estava em todos os jornais. A foto de Marcos estampava as manchetes, junto com detalhes sobre seus crimes. A polícia encontrou várias provas no quarto do hotel onde ele foi preso. Fotos, conversas arquivadas, até diários detalhando como ele escolhia suas vítimas. Ele planejava tudo, cada palavra, cada gesto. Ele estudava o que a gente gostava de ouvir, o que nos fazia sentir especiais. E eu caí direitinho. Rolei a tela, lendo relatos de outras garotas. Meninas que também tinham conversado com ele. Algumas chegaram a marcar encontros, mas desistiram no último minuto. Outras simplesmente desapareceram. Meu estômago embrulhou. Se aquele funcionário do hotel não tivesse reconhecido ele. Fechei os olhos e senti uma onda de calor subindo pelo meu corpo. Meus joelhos enfraqueceram. Eu quase fui só mais um nome na lista. Meu nome poderia estar estampado em outra manchete. Garota de 16 anos desaparece após encontro com desconhecido. Eu engoli seco e deixei o celular cair na cama. Isso não podia acontecer com mais ninguém. Os dias passaram, mas o medo não. Na escola, meus amigos comentavam sobre o caso, assustados, mas para eles era só mais uma notícia chocante. Eles não sabiam que eu estive a um passo de ser parte daquela história. Eu pensei em contar para alguém, mas minha voz travava. Como eu explicaria? Como eu olharia nos olhos dos meus pais e diria que quase morri porque confiei em um estranho na internet? Então, fiz a única coisa que podia fazer. Peguei meu celular e comecei a escrever. Criei um perfil anônimo e postei minha história num fórum de segurança online. Não dei nomes, não revelei detalhes pessoais, só contei o que aconteceu. Cada medo, cada erro. A postagem explodiu. Meninas começaram a comentar, dizendo que já tinham passado por algo parecido. Algumas relataram histórias quase idênticas, mas com outros perfis, outros rostos. Outras disseram que estavam conversando com alguém assim naquele exato momento.
Foi aí que eu percebi. Marcos não era o único. Existiam muitos outros predadores como ele por aí. E eles ainda estavam caçando. Depois de alguns dias, uma página de jornal online compartilhou meu relato. Ele viralizou. Pessoas começaram a debater, compartilhar alertas, expor perfis suspeitos. Eu queria acreditar que, de alguma forma, minha história impediria que outra garota caísse na mesma armadilha. Mas, no fundo, sabia que esse medo nunca ia me deixar. Eu não conseguia mais confiar em ninguém online. Cada mensagem de um desconhecido parecia uma ameaça. Eu não queria ser paranoica, mas... E se? Meus pais acabaram descobrindo. Não demorou para minha mãe perceber que eu estava diferente, que eu dormia mal, que eu checava a porta várias vezes antes de dormir. Quando contei, ela ficou pálida. Meu pai ficou em silêncio por um tempo. Depois se levantou e saiu de casa. Acho que ele não queria que eu o visse chorar. Eles me levaram para conversar com um profissional. No começo achei besteira, mas conforme os dias passaram, percebi que eu precisava de ajuda. O medo ia embora aos poucos, mas a lição ficou. A internet nunca mais foi a mesma para mim. Se antes eu achava que esse tipo de coisa só acontecia com os outros, agora eu sabia que podia acontecer com qualquer um. Por isso, se você está ouvindo essa história agora, quero que entenda uma coisa. O perigo pode estar a um clique de distância. Nem todo mundo é quem diz ser. E você pode ser a próxima vítima. Então, antes de confiar cegamente em alguém, pense duas vezes. Agora, se essa história te fez refletir, se inscreve no canal e deixa o like para que mais pessoas tenham acesso a esse alerta. Isso pode salvar vidas. O silêncio daquela madrugada ainda me assombra. A gente se acostuma com os barulhos da casa, os passos leves pelo corredor, o som do celular vibrando no travesseiro, até o ranger da porta do quarto quando ela ia pegar água na cozinha. Mas naquela noite, nada, só um vazio sufocante. Valentina, minha filha, sempre foi grudada no celular. Conversava, ria sozinha e eu achava que era coisa de adolescente. Nunca me meti muito, sabe? A gente confia. Acha que criou a filha direito, que deu noção suficiente para ela se cuidar. Mas confiar não significa nada quando o perigo se esconde dentro de uma tela. Acordei com um aperto no peito. Não sei explicar. Fui até o quarto dela, como quem vai checar se está tudo bem. Mas a cama estava arrumada, os lençóis intocados, o guarda-roupa meio aberto, umas roupas faltando. Dei um passo para trás, sentindo um frio na espinha. Chamei, nada. Chamei mais alto. Silêncio. Corri pela casa, feito um maluco. Chequei o banheiro, a sala, até olhei no quintal. Nada. Minha filha tinha sumido. Peguei o telefone tremendo. Liguei para os amigos dela, desesperado. Sabrina, a melhor amiga, atendeu sonolenta. Mas quando ouviu minha voz, ficou em silêncio por um momento. E aí veio a bomba. Seu Carlos, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. Como assim? Precisa me contar uma coisa? Onde ela tá? Sabrina gaguejou. Parecia nervosa. O senhor não pode surtar, mas a Valentina, ela... Fala logo. Ela tem um namorado virtual. Ela ia encontrar ele hoje à noite. Fiquei mudo. Namorado? Virtual? Como assim? Quem é esse cara? Eu não sei. Ele é um pouco mais velho, acho. Sempre conversavam, mas ele nunca quis fazer chamada de vídeo, só mandava mensagens. Minha cabeça começou a girar. Você sabe para onde ela foi? Só sei que ela ia pegar um ônibus. Acho que foi para outra cidade. Não pensei duas vezes. Peguei o carro e corri para a rodoviária. Entrei no terminal como um louco, mostrando a foto dela para qualquer atendente, segurança, motorista. Depois de muita insistência, um funcionário confirmou. Sim, ela tinha embarcado naquela noite. Mas ela não chegou no destino, ele disse. Senti um arrepio subir pela espinha.
Liguei para a polícia. A resposta foi um soco no estômago. O senhor precisa esperar 24 horas para registrar um desaparecimento. 24 horas? Era tempo demais. Eu sabia que cada segundo contava, mas eu não ia esperar. Eu ia encontrar minha filha, nem que fosse sozinho. Minha mente girava. Não podia ser real. Eu tinha que estar em um pesadelo. Saí da rodoviária pisando fundo, ligando para todo mundo, perguntando por qualquer pista. Liguei para Sabrina de novo, tentando arrancar mais informações. Ela te mandou alguma mensagem? Qualquer coisa? Do outro lado da linha, o silêncio durou alguns segundos. Depois, ouvi a voz de Sabrina trêmula. Sim, antes do celular dela desligar. O quê? O que ela disse? Ela respirou fundo e leu a mensagem. Cheguei, mas tem algo estranho. O lugar é diferente do que ele falou. Tô com medo. Meu corpo gelou. Tentei ligar para Valentina, chamada direta na caixa postal. Liguei de novo, nada. Voltei para casa, mas não consegui ficar parado. Andava de um lado para o outro, sentindo um desespero subir na garganta. Eu sabia que tinha que agir rápido. Peguei o notebook dela e comecei a vasculhar tudo. Redes sociais, conversas salvas, fotos, histórico de navegação. Meu coração acelerou quando encontrei as mensagens do tal namorado. O cara era um fantasma. Nada de chamadas de vídeo, nenhuma foto dele além da do perfil. Mas as mensagens eram manipuladoras. Ele fazia minha filha acreditar que era a única para ele. Dizia que a amava. Pedia para manter tudo em segredo. Então eu vi o pior. Um monte de conversas de outras garotas, bem mais novas que Valentina. Todas iludidas, apaixonadas, esperando pelo encontro que agora eu temia saber como terminava. Passei tudo para a polícia. Insisti, implorei. Fiz um escândalo. Dessa vez, eles levaram a sério. O caso de Valentina viralizou. Nas redes sociais, várias pessoas começaram a comentar. Apareceram histórias parecidas, garotas que tinham desaparecido do nada, sempre depois de marcar encontros com um namorado virtual. A polícia conseguiu imagens das câmeras de segurança da rodoviária. A última gravação da minha filha viva. No vídeo, ela descia do ônibus com o celular na mão. Olhava ao redor, meio desconfiada. Em seguida, um carro escuro parava perto dela. Ela hesitava, depois dava um passo à frente. A porta se abriu. E então, ela sumiu. Nenhuma placa identificável. Nenhum rosto visível. Apenas um buraco negro que engoliu minha filha. A polícia começou a investigar outras vítimas. O padrão era sempre o mesmo. Homens que se passavam por jovens carinhosos na internet, ganhavam a confiança das meninas e, no momento certo, sumiam com elas. Mas ninguém conseguia descobrir quem era o homem que atraiu minha filha. Nenhum registro, nenhum rastro digital. Era como se ele nem existisse. Foi aí que eu percebi. Eu podia estar procurando no lugar errado. Se ele era esperto o suficiente para nunca deixar pistas, isso significava que ele já tinha feito isso antes e ia fazer de novo. Eu precisava descobrir onde ele estava caçando a próxima vítima. O tempo passou. Dias se tornaram semanas. Semanas viraram meses. E a verdade se tornou insuportável. Minha filha desapareceu sem deixar rastros. A polícia seguiu pistas. Algumas promissoras, outras frias como um corpo há muito enterrado. Descobriram redes de tráfico humano operando na região. Cativeiros escondidos. Mas nunca Valentina. O mais cruel era a incerteza. Se estivesse morta, pelo menos teria um túmulo, um lugar para chorar. Mas não. O que eu tinha era um vazio imenso. Passei a estudar casos parecidos. Via depoimentos de pais que, como eu, nunca mais viram suas filhas. As histórias se repetiam. Um homem gentil, atencioso, mensagens doces, planos de futuro. Um encontro que nunca era o que parecia. Valentina não era a primeira, nem seria a última. A ficha caiu de vez quando vi uma notícia sobre outra menina desaparecida. O mesmo padrão. Namorado virtual,
Conversa escondida, promessa de amor. Ele estava fazendo de novo. Entrei em contato com os pais, troquei informações com investigadores e pela primeira vez vi a face do homem que destruiu minha vida. O rosto que minha filha nunca conheceu de verdade. A polícia montou uma operação para capturá-lo, mas esses caras não são amadores. Eles desaparecem antes que você pisque. Quando chegaram até ele já era tarde. Identidade falsa, documentos queimados. Ele simplesmente se tornou outro e recomeçou o ciclo. Mas agora eu sei que ele está por aí. Eu olho para cada rosto na rua, para cada tela piscando nas mãos das crianças, para cada pai que acha que seu filho está seguro dentro de casa, quando na verdade o perigo já entrou. Se minha filha ainda está viva, eu não sei. Mas se estiver, eu juro que vou encontrá-la. E se um dia eu chegar cara a cara com esse desgraçado, a justiça pode não ser rápida, mas eu sou um pai, e pais nunca desistem. Eu sempre fui discreta. Não era dessas que posta tudo na internet, mas gostava de compartilhar algumas coisas. Uma foto aqui, um pensamento ali, nada demais. Aí veio o Vanderlei. Ele apareceu do nada, mandando mensagem num aplicativo de namoro. Diferente dos outros caras que vinham com papo furado, ele era atencioso, fazia perguntas certas, me ouvia de verdade. E o melhor, parecia entender tudo sobre mim. A gente começou a conversar todo dia. Parecia perfeito demais para ser verdade. Ele sabia que eu amava café com leite de manhã, que eu odiava segunda-feira, que eu sempre pegava o mesmo caminho para a faculdade. Achei que ele só prestava atenção nos detalhes. Sei lá, tem gente que é assim, né? Os dias foram passando e ele virou parte da minha rotina. Mandava mensagem antes de eu acordar, perguntava como foi meu dia, se eu precisava de alguma coisa. E cada vez que eu respondia, sentia que ele me conhecia mais e mais. Catarina, minha melhor amiga, estranhou desde o começo. Raquel, esse cara parece saber demais. Como ele adivinhou que você brigou com sua mãe ontem? Eu ri. Ele não adivinhou. Era só coincidência. Mas no fundo comecei a me perguntar: será que era mesmo? Ele nunca queria fazer chamada de vídeo. Dizia que a câmera do celular estava ruim, que se sentia desconfortável, mas mandava fotos, áudios curtos. Eu quis acreditar que era real, porque pela primeira vez alguém parecia me entender completamente. Até que algumas coisas começaram a não fazer sentido. A desconfiança começou pequena, mas cresceu rápido. Um dia, Vanderlei comentou: vi que você chegou tarde hoje. Trabalhou muito? O problema? Eu nunca disse que ia chegar tarde. Na hora, o coração disparou. Como ele sabia? Minha mente tentou buscar explicações. Talvez ele tivesse visto alguma coisa nas minhas redes sociais. Talvez eu tenha falado sem perceber, mas isso continuou acontecendo. Ele mencionava coisas que eu nunca contei. Perguntava se meu cachorro tinha melhorado depois da consulta, mas eu nunca tinha falado sobre isso com ele. Uma vez, briguei feio com minha mãe e no dia seguinte ele mandou: espero que seu dia esteja melhor hoje. Família às vezes pesa na gente, né? Ele não tinha como saber. Catarina insistia que eu testasse ele. Fala que vai para um lugar e vê se ele pergunta depois como foi. E eu fiz. Mandei mensagem dizendo que ia passar o dia todo fora, num aniversário de família. Mas fiquei em casa o tempo todo assistindo série. No dia seguinte, lá estava a mensagem dele: como foi a festa? O medo bateu forte. Como ele sabia? Mas ao mesmo tempo, eu já estava envolvida demais. Queria acreditar que não era nada. Então, ignorei a sensação ruim e continuei. Até que veio o convite para o encontro. Depois de meses conversando, Vanderlei finalmente sugeriu que nos encontrássemos. Quero te ver pessoalmente. Vamos marcar algo? Meu coração disparou. Eu queria isso. Apesar dos sinais estranhos, minha cabeça insistia que talvez eu estivesse exagerando.
Catarina odiou a ideia. Raquel, isso não tá certo. Esse cara sabe coisa demais. Mas eu já tinha decidido. Marcamos de nos encontrar num parque movimentado, no meio da tarde. Assim, se ele fosse um maluco qualquer, haveria gente por perto. No dia do encontro, eu fui ansiosa, mas com medo. Cheguei lá e fiquei procurando pelo rosto que eu conhecia das fotos. Mas ele não estava em lugar nenhum. Foi então que vi ele se aproximando. O sangue gelou. Não era um jovem de 20 e poucos anos, como nas fotos. Era um homem de 60 anos. E eu conhecia aquele rosto. Muito bem. Ele era Vanderlei de verdade. Um amigo do meu pai. Alguém que cresceu junto com a minha família. Sempre presente nos churrascos, nos aniversários, nas reuniões de domingo. Sempre sorrindo, sempre elogiando, sempre ali. Me senti sufocada. O estômago revirou. Ele não parecia surpreso em me ver. Pelo contrário, parecia satisfeito. Eu não consegui me mover. Só ficava repetindo mentalmente. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Ele chegou perto e sorriu. Que bom que veio, Raquel. Eu saí correndo. Meu corpo reagiu antes da minha mente processar o que estava acontecendo. Eu corri. Saí do parque sem olhar para trás, o coração batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue zunindo nos meus ouvidos. Peguei o celular, tremendo, e liguei para Catarina. Ele tá aqui. Quem? A voz dela estava confusa, assustada. Vanderlei, o verdadeiro. O quê? Quem é ele? Eu mal conseguia falar. Meus olhos se enchiam de lágrimas enquanto eu corria pelas ruas do bairro. Cada sombra parecia se mover, cada rosto parecia me observar. E se ele estivesse me seguindo? Quando finalmente cheguei em casa, tranquei a porta e fiquei ali, parada, tentando recuperar o fôlego. Eu precisava contar para os meus pais. Mas como? Como eu ia olhar nos olhos deles e dizer que um amigo próximo, alguém que eles confiavam, alguém que sentava à mesa com a gente, tinha me enganado por meses? Eu esperei até o dia seguinte. Passei a noite em claro, cada barulho lá fora me deixando mais tensa. Quando amanheceu, tomei coragem e contei tudo para minha mãe. Ela ficou em choque. Primeiro duvidou, depois veio a raiva e, por fim, o medo. Ele esteve aqui no domingo, ela disse, como se só agora percebesse o peso daquilo. Meu pai foi o último a saber. Eu nunca vi ele tão furioso. Ele queria ir atrás de Vanderlei na mesma hora. Mas eu não queria escândalo. Eu só queria que isso acabasse. Bloqueei ele de tudo. Redes sociais, WhatsApp, número do telefone. Mas durante dias eu sentia que estava sendo observada. Cada carro que passava devagar na rua me deixava gelada. Cada notificação no celular me fazia pular de susto. Eu não queria mais sair de casa. A paranoia me consumia. Porque no fundo eu sabia, ele não precisava me seguir. Ele já sabia tudo sobre mim. Hoje eu conto essa história porque eu sei que tem muita gente vivendo isso sem perceber. O perigo não está só nos desconhecidos da internet. Às vezes, ele já faz parte da sua vida. Se essa história te deixou inquieto, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que pode estar vivendo isso, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e ajuda essa história a chegar a mais gente. Porque ninguém merece passar por isso. E acima de tudo, fiquem atentos.